E o técnico Jorge Sampaoli está cobrando geral nos treinos do Flamengo. Meu amigo, pode ter mudanças na escalação na partida contra o Maringá. Inclusive é uma partida muito importante porque o Flamengo precisa vencer com no mínimo de 2 gols para levar a decisão para os pênaltis, 3 gols de diferença para poder classificar de forma direta. Muito bom dia para todos vocês, meus amigos. Vamos aqui já logo cedo trazendo informações do Flamengo para vocês aqui no nosso canal. Vamos aqui analisar porque o Jorge Sampaoli está realizando treinos intensos. Não deu folga para os jogadores depois da partida contra o Internacional. O Flamengo treinou nessa segunda-feira, está treinando hoje pela manhã e, meu amigo, provavelmente veremos mudanças na escalação. E um detalhe importante, vamos falar, fica até o final do vídeo, porque vamos falar no final do vídeo, o Flamengo pode estar realizando a maior venda da história do clube. Fica de olho aqui no canal que nós vamos daqui a pouquinho trazer essa informação para você. Vamos agora, nesse momento, analisar a preparação do Flamengo para a partida contra o Maringá. Crédito esse vídeo, o canal ESPN e também canal Arena SBT, link na descrição. Vamos para as notícias do Flamengo. Pela competição, precisando também reverter uma desvantagem de 2 gols também, porque a gente falou de outros, não é o caso do Flu, né? Para isso, conta com os gols de Gabigol. Só que apesar da importância para o time, ele não vive exatamente uma fase artilheira, né? Um pedaço de papel, 2 canetas, uma preta e uma vermelha. Já no distante ano de 2019, alguém resolveu escrever uma frase simples, que virou uma marca registrada em praticamente todos os estádios brasileiros onde o Flamengo jogava. Hoje tem gol do Gabigol. Viajamos no tempo e aterrissamos no dia de hoje, 25 de abril. O atacante vive a sua fase de maior contestação no Flamengo. Nos últimos 69 dias, o único gol do Gabigol foi contra o Coritiba, na abertura do Brasileirão. É uma estatística pesada mesmo. 13 jogos e esse gol de pênalti. Olhando os números gerais, na atual temporada, ele disputou 21 partidas e marcou 10 gols. Domingo, contra o Inter, o camisa 10 teve chances. Uma de cabeça, que foi para fora, e uma com o pé esquerdo, defendida pelo goleiro do time gaúcho. Por tudo isso, aquela confiança, aquela certeza de sempre do torcedor mudou. Agora tá mais ou menos assim. Será que hoje vai ter gol do Gabigol? Quando terá gol do Gabigol? As críticas têm a ver com a grande performance dele desde que chegou ao clube. 231 jogos, 143 gols, média de 0,61 por partida. São ainda 40 assistências. Na apresentação, o técnico Jorge Sampaoli confirmou que indicou o atacante ao Sevilha, último clube do argentino. E nos 2 jogos à frente do Flamengo, o treinador escalou o Gabigol como titular e não o substituiu, diferentemente do que aconteceu com o Pedro, que saiu contra o Internacional. Quando vejo que a equipe não está agressiva, está neutra, preciso tomar decisões. E no caso dos atacantes, era um ou outro. Eu optei por ficar com o Gabigol, disse Sampaoli depois da derrota de domingo. Vamos ver como o Gabigol começou as últimas temporadas. E por incrível que pareça, a diferença não é grande. Pegamos os 20 primeiros jogos dele nos últimos 4 anos. Em 2019, foram também 10 gols. Em 2020 e 2021, 14 gols. E em 2022, 12 gols. Ao longo do tempo, a camisa mudou, o número mudou, o visual mudou e ele seguiu sendo o artilheiro do time, autor de gols muito importantes. Mas, como a fase não é das melhores, a produção dos cartazes também deu uma paradinha. Os cartazes. O Eric lembrou do último gol, que foi de pênalti, né, contra o Coritiba, mas pra gente pegar o último gol com bola rolando, foi dia, 15 de fevereiro, num 3-1 contra o Volta Redonda. O Gabigol marcou 2 vezes, mas foi no Campeonato Carioca. Aí foi a última vez que a gente viu um gol do Gabigol com bola rolando, André Lofredo. E não teve gol decisivo do Gabigol. E o Flamengo esteve em várias decisões. Né? Teve isso também. O Gabigol é um artilheiro, não só de campeonatos, mas é um artilheiro de jogos decisivos. A temporada dele está abaixo,
Porque no ano passado ele também diminuiu um pouco o número de gols, mas tem a ver ele com a posição? proporcionou, exatamente. Tá. Mudou de posição e proporcionou ao Pedro mais gols, inclusive a oportunidade de ir para a Copa do Mundo no lugar dele. Teve isso mesmo. Tá. Então, peraí, ele mudou a posição, mas ano passado não caiu de produção. Não Quando caiu a gente de olha para produção, mas participação em gols. caiu menos, fez menos gols também. Não participou como autor. Isso, não, Ok. mas participou do. Tá. E agora nem tanto, não está fazendo os gols e também. E já ficou bem claro, assim, cada vez me parece mais que em algum momento não teremos Pedro e Gabigol. No Flamengo ou em campo? Não, em campo com o Jorge Sampaoli, o que pode causar algum tumulto, dependendo de quem for escolhido no momento que for escolhido. Estou sentindo o Pedro desconfortável em ser substituído e o Gabigol ficar em campo. E mais, né? E confiante para levantar o dedinho e falar isso, né? Porque ele então, por muito tempo esquentou um banquinho ali e, ok, minha hora vai chegar, se mostrou até muito resiliente. Foi muito assediado pelo Palmeiras, inclusive, que a época sofria, né? Se não tivermos Pedro e Gabigol, que dá para jogar, mas não vai ser sempre, porque o São Paulo não vai ter sempre a mesma escalação, a gente sabe disso. Quando não der para jogar, se tivermos muito tempo Gabigol sem dar resultado, vai criar um incômodo no elenco do Flamengo. Beleza, esse jogo do Flamengo contra o Maringá é amanhã, viu? 2-0. Para o Flamengo avançar, precisa reverter. A seleção sub-17 desembarcou no Brasil. Vene Casagrande, muito boa noite, Vene. Trazendo as informações do Mengão. O Mengão que perdeu para o Internacional de virada depois de um golaço do Gerson no final de semana. Como é que tá o torcedor do Flamengo? Tá feliz com o trabalho do Sampaoli, Vene? Muito legal ter você aqui no Arena. Vene Luiz Casagrande. Valeu, Theo. Boa noite. Aqui é sempre ligado. O Flamengo não deixa a gente dormir, não. A gente dorme muito pouco aqui no Rio de Janeiro. Boa noite para você, todo mundo que está aí na bancada. Olha, Theo, apesar da derrota contra o Internacional, o otimismo entre os torcedores do Flamengo aumentou. Pode parecer irônico isso, mas é verdade. Muitos torcedores comentam o seguinte: a derrota para o Internacional deixa o torcedor com mais esperança do que muita vitória nos tempos de Vitor Pereira. E eu tendo a concordar. Se a gente levar em consideração o curto espaço de tempo do São Paulo no Flamengo, ele completou uma semana nessa segunda-feira. Ele teve poucos dias para trabalhar e já deu para ver uma melhora no time. Você vê uma intensidade maior, você vê uma jogada trabalhada, você vê uma transição melhor entre setor defensivo e setor ofensivo. Óbvio, ainda tem muita coisa a ajustar no time do Flamengo, sobretudo no meio de campo. Aumentar a intensidade do Thiago Maia, do próprio Vidal. Mas você já vê algo que o São Paulo pode fazer o torcedor acreditar em dias melhores nessa temporada. Ainda sobre o São Paulo, Theo, no primeiro dia ele já identificou o maior problema no elenco do Flamengo, a parte física. Ele disse para o elenco que ele precisa melhorar a preparação física dos atletas o quanto antes para ele conseguir impor o estilo de jogo que ele deseja no time do Flamengo. Que estilo de jogo é esse? Alta intensidade, sempre ter a bola, perder a bola menos possível e quando perder, marcar sob pressão para poder recuperar o quanto antes. Pelo menos isso é o que eu tenho de informação nessa primeira semana de trabalho do técnico Jorge Sampaoli no Flamengo. Antes de passar para os especialistas, Vene, eu queria colocar para você sobre o Pedro. O Pedro, ele é o Pedro queixado, ele é queixudo, mas ele saiu bicudo mais uma vez quando ele foi substituído, saiu balançando a cabeça. Será que no futuro o Sampaoli vai chegar à conclusão que Pedro e Gabigol, no esquema dele, não podem jogar juntos? Olha, Theo, essa pergunta foi feita na apresentação dele e o próprio Jorge Sampaoli disse que em alguns momentos eles não iriam jogar juntos. Eu vou dar minha opinião em relação ao jogo contra o Internacional. Eu acho que ele errou ao tirar o Pedro por conta das substituições dele. A partir do momento que ele coloca 2 pontas abertos, eu acho que ele precisa de um centroavante, um jogador com característica mais de área, para poder aproveitar esses 2 jogadores abertos. Não que o Pedro fazia um bom jogo, e de fato não fazia um bom jogo. Nem o Gabigol. O Gabigol vive o pior momento dele com a camisa do Flamengo. Mas eu acho que pela característica dos jogadores que entraram, ele deveria ter mantido o Pedro. Sobre o Pedro, ele já está mudando a postura dele. Exemplo, ele foi banco de reservas contra o Curitiba quando ainda era o técnico Mário Jorge, sub-20. Ele não gostou nem um pouco, inclusive disse isso após a partida. Contra o Internacional, a gente já deu para ver o Pedro saindo insatisfeito. Então, o próprio Pedro ele já está mudando a postura dele, porque antigamente ele não reclamava, muito pelo contrário, mas agora, digamos assim, ele já está tendo mais personalidade
para poder reclamar. E, de fato, em determinado momento, o Sampaoli, eu acho que ele vai ter que escolher entre Pedro ou Gabigol. Quem vai ficar com essa vaga? Só o tempo dirá, ou o Jorge Sampaoli no próximo jogo. Ô Sheik, como é que você vê esse início de trabalho do Sampaoli? É muito cedo ainda, mas eu vi contra o Internacional um time mais intenso, mas eu tô achando um Flamengo um pouco envelhecido. Pois é, Theo, na verdade, eu acho que a mudança de treinador, até e a gente está falando aqui, parece que o Arena de hoje é muito de relacionamento, né? O relacionamento que não existia também entre o Vitor, e ele já saiu do Corinthians, antes do Flamengo, com esse ranço, né? Ele com atletas, isso se tornou público, era com Fagner, e parece que ele levou isso para o clube também, para o Flamengo, né? Ele já chegou no Flamengo causando algumas situações desconfortáveis com alguns atletas que são lideranças dentro do Flamengo, né? Isso causa um impacto, e o atleta dentro da bola, a gente tem o costume de dizer o seguinte, pô, não vou correr por esse cara não, por isso eu não vou correr não. Sampaoli, ele já chega no Flamengo com os caras correndo por ele, né? A parte técnica, a parte tática, tudo isso vai mudar certamente. Agora, tenho amigos, Vene, dentro do Mengão, e a rapaziada tem dito o seguinte, que é impressionante e contagiante o estilo de trabalhar do Sampaoli, completamente diferente do Vitor. Você viu muita diferença aí? Sei que praticamente tem uma suíte dentro do ninho. E tem um drone, tem um drone do Vene. Ó, Sheik, eu vou te falar aquilo que as pessoas andam me relatando nessa primeira semana do Sampaoli lá no Flamengo. Os treinos são muito mais intensos e longos. Essa é uma característica que eles já perceberam com o Sampaoli. Outra característica, treino pela manhã. Sheik, você já foi jogador, você sabe que treino pela manhã e treino pela tarde são situações totalmente diferentes. O Sampaoli faz isso porque ele explicou isso aos atletas. A partir do momento que o treino é na parte da manhã, ele obriga o jogador a dormir mais cedo, obriga o jogador também a se alimentar no CT, no café da manhã, treina e também almoça no CT, ou seja, uma alimentação totalmente regrada, e ainda tem o período da tarde para poder fazer algo que possa ser utilizado ali pelo jogador dentro do CT. Então, essas características do Sampaoli chamaram a atenção dos jogadores. E, de fato, a relação entre Sampaoli e elenco e Vitor Pereira e elenco melhorou bastante com a chegada do argentino. Isso aí é nítido e o Sheik está certo mesmo. Todo mundo relata isso. Agora, muita gente diz o seguinte, até quando vai ser assim? Que eu não sei se vocês perceberam na última entrevista coletiva, o Sampaoli, ele tira o dele da reta, entre aspas, e diz o seguinte, isso não tem que ser relacionado ao treinador, tem que ser relacionado aos jogadores. O que ele quis dizer? É que os jogadores que perderam as oportunidades dentro de campo. E muita gente diz que quando o treinador faz isso, os jogadores não vão gostar. Eu, particularmente, acho que não tem o menor problema. Bom, você tem 1 minuto, Noriega, para falar sobre o que você espera do trabalho do Sampaoli depois dos 2 primeiros jogos. Primeiro, um abraço para o Vene. Acho muito interessante que ele coloca da questão de treino, de físico, né? Porque como joga o Sampaoli, como ele gosta de jogar, com a tal da superioridade numérica. O que é isso? Quando o time circula em volta da bola, ele quer ter mais jogadores do que o adversário. Quando ele está atacando e quando ele está defendendo. Para jogar dessa forma, tem que treinar diferente. Amanhã. Então tá aí, nação, essas foram as informações do Flamengo, vamos ficar ligados para ver qual vai ser a escalação do Mengão. E um detalhe importante é sobre a possível maior venda da história do Flamengo, exatamente. Times da Europa estão de olho no jogador Matheus França. Inclusive já tem olheiros, como por exemplo do Arsenal e do se eu não me engano, do Palace, que estão de olho no jogador Matheus França. E, inclusive, eles já fizeram uma oferta para ele de 20 milhões de euros pelo jogador, mas o Flamengo havia recusado, né? E, meu amigo, parece que eles querem novamente fazer uma nova proposta para o Flamengo para poder tirar o jogador aí da Gávea. Será que isso pode acontecer? Será que vai acontecer essa maior venda da história? Inclusive, a maior venda da história nesse momento é a do Gerson. Isso em reais, né? Em reais. Então, vamos ver o que pode acontecer. Exatamente, é isso mesmo, ó. A notícia é o seguinte, Matheus França, considerado joia do Flamengo, está chamando a atenção de grandes clubes do futebol internacional nos últimos meses. Desta vez, dirigentes do Crystal Palace, exatamente, time da Inglaterra. Também acompanharam a vitória do Fla contra o Nublense por 2-0 na quarta, dia 19.
quando o jogador ficou no banco de reservas. É importante destacar que o clube tenta a contratação de Matheus França desde novembro, mas a disputa pelo meio-campista é grande. Isso porque olheiros do Arsenal e do Real Madrid, do Newcastle e do Liverpool também observam o jogador do Flamengo. De acordo com o jornal Daily, vale lembrar que o jogador de 19 anos tem ganhado mais minutos com o time profissional na atual temporada. Meu amigo, o Flamengo está perto de fazer a maior venda da história. Vamos ficar de olho, hein? Tem muito clube da Europa de olho em Matheus França. Então é isso daí, nação. Deixa seu like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.